paz do nosso Pai e do nosso Salvador Messias a todos os nossos irmãos. Irmãos, o motivo desse vídeo é para fazer uma única pergunta a todos. A quem você realmente tenha servido? Se é a vontade do nosso Pai ou a vontade do nosso Salvador Messias, ou é a vontade dos homens? Se você faz a vontade do Pai e do nosso Salvador Messias, você respeita o que o nosso Pai pediu. Mas se você não faz a vontade, então você não está respeitando o que o nosso Pai pediu. Agora os irmãos vão entender. Se lermos lá em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, diz: quando orares, não orares como os hipócritas de pé nas sinagogas. Sinagogas é igrejas, templos, religiões. É isso que o nosso irmão Messias, nosso Salvador, relatava. Mas quando você for orar, vá para o teu aposento, feche a tua porta e fale com teu Pai em secreto. Seu Pai em secreto te ouvirá e te recompensará. Do que nosso irmão, o nosso Salvador Messias, quando ele desceu lá do céu, ele quis nos dizer por isso. Ele quis nos alertar para não entrar em nenhum tipo de religião, templos, igrejas e prostíbulos. Porque quando você está lá, você não está fazendo a vontade do nosso Pai. E se você estiver lá, então você não está fazendo verdadeiramente a vontade do nosso Pai. Mas se você não estiver lá, aí sim você está fazendo a vontade do nosso Pai. Quem disse foi o nosso Salvador, único pastor, que desceu lá de cima por amor a nós. E nosso Pai enviou o seu único Filho de tal maneira que amou a humanidade. E que nos comprou. E diz para você não entrar. E mesmo assim, muitos entraram. Agora, se lemos em Mateus 7, capítulo 13, 14 e 15, diz: entrai pela porta estreita, você é a porta estreita, o verdadeiro templo, porque nosso Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque a porta larga, que é templos e igrejas, leva à perdição. Essas igrejas de templos, de pedras feitas por homens, não provêm do nosso Pai. Nosso Pai disse isso. Nosso irmão Messias, o nosso Salvador, que morreu por nós, o único pastor, disse: não entrai pela porta larga, porque você é estreita, você é o Pai. Porque quando você entra nessa porta larga, que é a igreja, automaticamente, se você morrer nessa igreja, nesses templos, prostíbulo, concordando com esse sistema, automaticamente você perdeu a sua salvação se você continuar nesse sistema. Saiba que esse sistema foi o sistema religioso, foi o que matou nosso Messias, nossos apóstolos, e que blasfemam o nome do nosso Pai e usurpam da palavra do nosso Pai com comércios, como um exemplo. Eles dizem que você tem que dar 10% do seu salário para ajudar na casa de Deus, sendo que o dízimo naquela época era alimento, ajuda ao teu próximo. Se você ajuda o teu próximo, você está agradando o nosso Pai. Mas não você dá 10% do seu salário, mas eles não te falam isso porque são um comércio, se eles te falarem, eles vão perder vocês. E que o verdadeiro templo são vocês, saibam disso. E nosso Pai pediu: não entrai pela porta larga de igreja, porque entrai pela estreita. Porque a porta estreita é que leva à vida. É quando você encontra a verdadeira salvação, quando você não está fazendo a vontade dos homens, você está fazendo a vontade do nosso Pai, verdadeiramente. Então aí sim você terá a verdadeira salvação. E é batizado pelo Espírito Santo do nosso Pai, que não é nas águas. Antes do João, quando João Batista batizou pelas águas, ele disse: após mim será batizado pelo Espírito Santo.
Só ler, meus irmãos. Essas religiões blasfemam o nome do nosso Pai. Como assim, irmão, blasfemam o nome do nosso Pai? Vou dar um exemplo. Qualquer denominação, seja católica, protestante, porque a católica é a mãe, a protestante é a filha. E o judaísmo é o pai. Isaías 52, versos 5 e 6 diz: O meu povo blasfema o meu nome todos os dias excessivamente. Por causa dessas coisas, só naquele dia saberá o meu nome face a face. O nosso Pai disse isso. E nosso Messias, quando ele vier, Apocalipse 19, verso 11 e 12 diz: quando ele vier buscar os seus salvos, ele virá e na sua coroa estará escrito um nome que só ele mesmo saberia. Então eu te faço uma pergunta: por que chamam de Deus de Jesus? Saiba que o nome Deus dessas religiões são nomes ocultos de demônios. Deus é de Zeus, que é um nome pagão, Deus pagão da Grécia, que acrescentaram nas escrituras. E Jesus é de Mitra, veneração sol. Quem fez esse nome Jesus foi o Constantino, o imperador, que até hoje eles veneram, que colocou Angelus Christi Filidei, e na sua coroa ele colocou 666. Calcule, quem tiver sabedoria, como o Apocalipse diz, é o número de um demônio. 666 é pagão, Deus pagão. E eles ocultaram isso. Aí trouxeram da história do Constantino para a Igreja Católica. Aí da Igreja Católica trouxe para a Protestante Filha. E todo mundo adora esse nome e não sabe que está adorando. Se nosso Pai disse que aqui ninguém sabe, só naquele dia, por que muitos adoram esse nome? Então, meus irmãos, nos últimos dias o nosso Pai ainda avisou. Em Apocalipse 18: sai dela, povo meu, para que não seja participantes e incorra das suas obras, participante das suas obras e corra nas suas pragas. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Nosso Pai está pedindo, nos dias de hoje, saia quanto é tempo, porque foi esse sistema que matou os nossos apóstolos, matou nosso Messias, o nosso Salvador. Foi eles, pesquisem em relação aos nomes, em relação à história dessas igrejas, como a igreja evangélica, a maçonaria, todas elas são maçonaria, mas eles não vão te falar isso. Eles cultuam o diabo, finalizando. E querem que você, quando você está lá, você acha que você está servindo verdadeiramente o nosso Pai, mas na verdade não. Você na verdade está cultuando demônios. Só que eles nunca vão te falar, porque eles não querem perder você, a vida boa. Como lá em Isaías 56 diz, que esses atalaias são cegos. Atalaias cegos, que só bebe o vinho pensando no amanhã, querendo mais o seu dízimo, o seu dinheiro. O nosso Pai não se agrada, saiba disso. E você que está assistindo esse vídeo, se você não tinha conhecimento, saiba disso e você não é inocente. E naquele dia ninguém será inocente. Estamos nos últimos dias, meus irmãos. Estamos nos últimos dias. Basta você querer enxergar a verdade. Não tire conclusão por mim. Nesse canal, tem o canal dos nossos irmãos. E tem um irmão, vocês podem clicar no Robert Schmidt, ele tem muitos vídeos que ele fez com o Espírito do nosso Pai para mostrar a verdade. Desde o começo até o fim, até o Apocalipse. E nos dias de hoje, porque é o final. E se os irmãos permitirem assistir, os irmãos vão descobrir a mesma verdade que eu descobri. E tudo que vem do Pai é de graça. Um exemplo, eu estou falando a palavra do Pai, é de graça. E essas igrejas, elas fazem tudo um comércio com a palavra do nosso Pai. Por exemplo, um exemplo, eles vendem a Bíblia. Isso é errado. Nosso Pai falou, tem que dar de graça. É a palavra do nosso Pai, de graça, sem comércio, sem nada disso. Isso aí foi inventado pelo homem, não pelo nosso Pai. Nosso Pai disse para não entrar. E disse para não entrar pela porta larga. E hoje Ele está pedindo para vocês sair do sistema religioso. Porque estamos nos finais dos tempos. Essa terra aqui logo, logo vai tudo acabar. E bem-aventurado é vocês que estão assistindo, tendo oportunidade de descobrir a verdade hoje. Porque você terá direito de entrar pela porta. Terá direito da salvação. Então, essa é a mensagem, meus irmãos. O nosso Pai
está cada vez mais próximo, está voltando. Só que antes disso viria a apostasia, a verdade, antes de vir o filho da perdição. E nosso Pai, Ele ama a todos nós que está dando oportunidade para você. Sai dela, povo meu. Quanto é tempo? De todas as religiões não foram criadas pelo nosso Pai. Pesquisem. E a verdade vos libertará.